pastor de ovelhas e suas ovelhas. E a Bíblia diz que no centro de ovelha que havia daquele pastor, uma das suas ovelhas perdeu-se, ou se perdeu. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se perdeu. Perdendo-se uma das ovelhas, ele deixou as 99 no deserto e saiu para procurar uma ovelha que estava perdida. E a Bíblia vai dizer que ele procura, e quando encontra, ele chama seus amigos, vizinhos, irmãos e propõe uma festa, porque a ovelha estava perdida e foi achada. A ovelha estava perdida e agora foi achada. E ele chama os vizinhos e diz: nos alegremos, porque eu já achei. Louvado seja Deus. E lendo esta palavra, irmãos, eu fui a um documentário assistir. Um pastor de ovelha que cuidava de ovelha no deserto, ele tendo muitas ovelhas, ele precisa de cuidados. E um dos cuidados que o pastor ele tem que ter é manter as ovelhas por perto. Um dos cuidados que o pastor tem que ter é manter as ovelhas debaixo de sua visão. É um dos cuidados, principalmente no deserto. E a Bíblia ela diz que aqui ele deixa as 99. O pastor estava ao alcance dos olhos das ovelhas, ou os olhos do pastor estavam ao alcance daquelas ovelhas. E de repente agora ele precisa deixar 99 e sair ao encontro de apenas uma que ficou perdida. Mas antes de deixar as 99, ele precisa direcionar que as 99 estejam seguras e bem alimentadas. Porque o Senhor Jesus ele nunca se preocupou, aleluia, com a estética da tua aparência. O Senhor ele nunca se preocupou, aleluia, com a beleza e a formosura dos ossos, do seu rosto, dos olhos que você possui. Mas o Senhor ele sempre se preocupou com o que estava no coração. Vejamos que lá no livro de, aleluia, no livro de Samuel, no capítulo de número 16, entra Eliabe, um homem vistoso, bonito e de boa aparência, um homem que estava preparado para a guerra, mas o Senhor não se agradou. Veja que entra Abinadab, e Abinadab ao entrar também não traz sobre ele. A Bíblia vai dizer que quando entra agora Eliabe, né? Eliabe é o terceiro a entrar, e quando ele entra, o profeta ele olha e diz assim: certamente será esse aí, porque esse é muito bonito, está preparado. E ele se esqueceu que o Senhor não estava olhando para a aparência. Ele disse: ele não tenho escolhido também a esse, porque a aparência deste pode ter formosura, mas o coração dele já é soberbo. O coração dele está soberbo diante de mim. Olha bem essa palavra, gente, em nome de Jesus. Então a ovelha está debaixo dos olhos do seu pastor, e ele retém a segurança de deixar as ovelhas e sair ao encontro de uma que perdeu-se, aleluia, de uma que se perdeu. Preste bem atenção, ela se perdeu, aleluia. Não, irmãos, desde o começo eu estou referindo-se a esta palavra. Quem perdeu ela naquele momento foi o pastor, porque se a gente pegar ainda no capítulo de número 15, a diferença está aí. O filho pródigo, aleluia, não foi o pai que perdeu ele, foi ele que se perdeu no meio do caminho. A palavra objetiva, eu citei por diversas vezes, irmãos, traz a mesma concordância, irmãos, aleluia. E perdendo, quem perdeu aquela ovelha de sua visão foi o próprio pastor, aleluia. E por isso ele deixou as 99 e tomou a responsabilidade de ir ao encontro da ovelha que ele perdeu. É diferente de quando nós estamos na igreja, aleluia, e nós nos perdemos, e às vezes nós nos perdemos nas fábulas, nas mentiras,
mentiras, nas falsas doutrinas. Às vezes nós nos perdemos nas coisas que o mundo está nos oferecendo, e a gente ainda fica requerendo que o pastor largue aquele que está interessado para ir buscar aquele que quis se perder do outro lado. Ei, Deus cuida daquele que está em busca de ter responsabilidade. Você tem responsabilidade com Deus? Deus está me dizendo: eu tenho responsabilidade com você. Enquanto você me adora, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido dos seus interesses, eu cuido de dar livramento, eu cuido de restaurar, eu cuido de quebrar a obra de macumbaria, de feitiçaria, a obra feita em umbanda, em quimbanda. Eu cuido de desfazer toda a obra que se levanta contra. Por que, pastor? Porque você não se perdeu, você não deixou se perder com as coisas que estão chegando. Tem gente que está se perdendo, vou falar, tem uma outra coisa para mim falar aqui. Tem gente que está se perdendo na beleza dos louvores, tem gente que está se perdendo na beleza das pregações, tem gente que está se, aleluia, perdendo na beleza, como a irmã falou. Eu gosto de lugares simples, aleluia, que demonstrem simplicidade. Por que, pastor? Porque tem pessoas que estão se perdendo, aleluia, em grandes templos, achando que a presença de Deus está somente no que é grande. Deus, ele usa o que é pequeno, mas também usa o que é grande. Deus usa nas grandes igrejas, mas Deus usa principalmente nas pequenas, onde o nome dele. Você pode dizer glória a Deus por esta palavra? Não, Deus perdeu. Quem está perdendo, pastor? Crente que dá glória na igreja, irmão. Aleluia, tem tanto crente que dava glória na igreja, mas já está se perdendo. Diga para o seu irmão, diga: não se perca. Não se perca. Não se perca. A Bíblia vai dizer assim: ei, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Tem muita gente perdida com as coisas que são de baixo. Aleluia. Você está entendendo a palavra? Glória. Porque ele deixa agora, ele sem conforto. Ele disse: as que estão aqui. No livro de João, no capítulo número 10, se você puder abrir a Bíblia comigo aí e tornar a ler o texto da palavra do Senhor, capítulo 10, o livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aleluia. E observando, o bom pastor dar a vida pelas suas ovelhas. Ele tinha mais a perder deixando as 99 e indo buscar uma, do que deixando uma e cuidar das 99. Mas aquela última ovelha que estava perdida, para ele havia um valor essencial nela. Aleluia, Jesus. Havia um valor essencial nela. Qual era o valor que havia nela? Ela nunca tinha se perdido. Grande Deus. Ela nunca tinha fugido da presença do pastor. Por que você está dizendo isso? Porque o pastor sempre estava com os olhos sobre ela. E a Bíblia vai dizer que agora o pastor perdeu a visão daquela ovelha. Ele que perdeu a visão, e agora é ele que sai à procura. Quem foi que perdeu a dracma perdida? Quem foi que perdeu? E se perdeu a dracma perdida, não. E ela perdeu a sua dracma. É assim ou não? Ela que perdeu. Tem gente que está perdendo, irmãos, a essência. Está perdendo o santo, está perdendo a adoração, está perdendo de vir à casa do Senhor, está perdendo. Ele disse: o bom pastor, aleluia, dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não, ele não é pastor de quem não são as ovelhas. E vira o lobo, ó. O lobo veio e o pastor não viu, não. O mercenário é diferente. Ele vê o lobo vindo e ele faz o quê? Diga assim: ele deixa. Ele deixa. E sabe quando é que a gente deixa, irmãos? Quando a gente não traz alimento para com a igreja, quando a gente não traz doutrina para com a igreja, quando a gente não traz a palavra de Deus para com a igreja, quando a gente não traz um ensinamento para com a igreja. Sabe por quê? Porque qualquer vento de doutrina leva. Qualquer situação, meu irmão, vai levar. Por que vai levar, pastor? Porque ele não está alicerçado
e o seu pastor é mercenário. Aí a Bíblia vai dizer mais adiante, ela disse: e vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata depressa. Ora, o mercenário foge, aleluia, porque é mercenário e não tem cuidado das suas ovelhas. E como é que a gente cuida das ovelhas? Com a palavra, incentivando, levando-os para a oração, levando-os para o alimento e trazendo de volta para casa. Louvado seja o nome de Jesus. Aí você pode guardar esta palavra. Versículo 11 ele disse: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e aleluia, e das minhas sou conhecido. Assim o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Isso quer dizer que nem todas as ovelhas que estão aqui dentro, irmãos, são do aprisco do céu. Aleluia. Nem todas as ovelhas que estão aqui dentro são do aprisco celestial. Alguns estão. Glória a Jesus. Santo Deus, aleluia. Se você puder guardar essa palavra, ele disse: haverá um rebanho e um pastor. Essa é uma colocação. E o que eu achei interessante, irmãos, é que quando a ovelha ela se perde, quando ela é perdida da visão do pastor, a Bíblia vai dizer aqui, no livro de Lucas, que o pastor bota ela onde? No ombro. No ombro. Ovelha carregada no ombro, irmãos, ela está com as patinhas tudo certinha. As duas patinhas para trás e as duas patinhas aqui na frente do seu pastor. Mas eu vi um documentário, irmãos, a ovelha que se perde, ela tem um tratamento diferente. O pastor ele pega a ovelha e não coloca ela no ombro, ele coloca ela no braço. Aí você pode dizer assim: pastor, e qual é a diferença da ovelha que vai no ombro para a ovelha que vai no braço? Tem uma diferença. A ovelha que vai no ombro, ela está com as duas patinhas lá atrás e as duas patinhas aqui na frente, e ele vai carregando, e lá na frente ele sobe, porque foi ele que perdeu a visão da aleluia daquela ovelha. Agora a gente vai para aquela ovelha que perdeu a visão do seu pastor, saiu, foi para o outro lado, e ela que quis ir para o outro lado, e agora chega a ação. Qual é a ação, pastor? A ação é colocar ela no braço. Por que ele coloca ela no braço? Porque ele vem afagando, ele vem cuidando, ele vem fazendo um carinho nela, porque ela por si se perdeu, então ela está ferida, e com ela no braço ele vai, aleluia. Quando ele chega diante das outras ovelhas, irmãos, ele vai quebrar a patinha daquela ovelha, porque ela se perdeu. E ele quebra a pata daquela ovelha, mas ele quebra gritando, e ela dá um grito. Quando ele quebra a pata daquela ovelha, ela dá um grito, e ele também tem que gritar, porque eu sei, aleluia, porque da próxima vez que ela quiser se perder, ela vai começar a ouvir a voz do seu pastor. Glória a Deus. E é o pastor chamando, e elas vão vindo, vão caminhando, aleluia. Tem pessoas, irmãos, que ouvem a voz de todo mundo, só não quer ouvir a voz do anjo da igreja, só não quer ouvir a voz daquele que vem trazer a mensagem. Quem é o pregador de hoje? Sei lá quem é o pregador, sendo o Espírito Santo de Deus. Conta comigo que eu vou estar presente, vou dar glória e aleluia. E qual é a estrela que vai louvar? Nem sei, nem quero saber. Como diz o pastor lá em Lerolando, o microfone é só um detalhe, aleluia, porque quem adora, adora em espírito e adora em verdade, adora no altar e adora na cadeira, e adora no conjunto. Sabe por quê? Porque ele quer ouvir a voz do seu pastor. Quem quer ouvir a voz do seu pastor aqui, irmão, diga glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Diga, mas não sai do caminho, porque se você sair, diga para o seu irmão, diga, não sai do caminho, porque se você sair do caminho, o pastor vai precisar ferir, tocar na sua patinha, para você sentir a dor do que é se desviar da presença de Deus, do que é se Deus quer cuidar de você, mas Ele quer cuidar de você aqui no ombro, bota aqui no ombro e carregar você para lá e para cá. Mas tem pessoas que acham que pode, que faz e que é, e Deus trouxe você aqui para dizer: você é ovelha sim, aleluia. Você não deixou de ser ovelha não, mas tem um negócio, aleluia, não sai do caminho, porque a mão de papai, ela vai quebrar a patinha, e a dor é grande, aleluia, para que você passe a ouvir e conhecer a voz do seu pastor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Samuel, capítulo 3, já encerra. Samuel, capítulo de número 3. Samuel está apresentado, vivendo a
Ele pastoreava para aprender no Senhor, trazido por sua mãe e seu pai. E de repente, de madrugada, o Senhor fala com ele e diz assim: Samuel. Aí Samuel levanta e faz carreira e vai lá no profeta e diz assim: sim, meu Senhor, me chamas? E ele diz: não tenho te chamado. Volta e torna a deitar. Ele volta e deita de novo. E quando ele está quase agarrando no sono, a voz diz de novo: Samuel. E Samuel levanta e volta de novo e diz: Senhor, tens me chamado? Diz: não tenho te chamado, Samuel. Mas tu tens ouvido uma voz? Ele disse: tenho ouvido uma voz dizendo: Samuel. Ele disse: volta e deita. E quando a voz disser Samuel, tu dizes assim: eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer assim: eis-me aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Eis-me aqui. Aleluia. Fala, porque o teu servo ouve. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele foi atrás da experiência. Tem gente que está indo atrás de outras coisas. Ele foi atrás da experiência. E ele disse: eu estou ouvindo a voz. Ele disse: eu sei de quem é essa voz. Tem gente que conhece Jesus só de ouvir. Aleluia. Você está precisando ouvir, vou falar. Tem gente aqui que diz assim: nunca mais Deus falou comigo. Tem gente aqui que diz: nunca mais Deus falou comigo. Nunca mais Deus falou comigo. Deus está dizendo: realmente, nunca mais eu falei contigo. Porque tu tem andado tão longe de mim. Aleluia. Aleluia. Tem gente aqui andando longe de Jesus, irmão. Não ora, não jejuma, não consagra. Aleluia. E está perdido. Aleluia. Nas internets da vida, nas plataformas da vida. Está se esquecendo que o bom pastor está te procurando. Para quê, pastor? Ele está te procurando para te usar. Ele está te procurando para fazer de você uma ovelha saudável. Ele está te procurando para te remir, tirar os carrapichos. Aleluia. E fazer você glorificar o nome dele aonde você passar. Hoje é o culto de missões. E fazer missões, irmãos, é por isso que eu estou dando uma palavra por evangelista, ou uma palavra evangelística. Se você fizer notório, ele deixa, vai ao encontro, traz ela no ombro, vem cá, coloca junto as suas ovelhas, chama os amigos e agora vai se alegrar. E quando ele começa a se alegrar, presta atenção, ele já está sendo restituído pela ovelha que ele ganhou, pela ovelha que ele havia perdido. Mas me chamou a atenção, aleluia, me chamou a atenção algo muito forte aqui dentro desse texto. Quando nós lemos, irmãos, que ele fez tudo isso, às vezes nós nos deparamos com algo chamado ingratidão. Às vezes nós vamos buscar a ovelha do outro lado, às vezes nós vamos chamar a ovelha do outro lado, às vezes nós vamos pedir a Deus que nos use para o resgate de uma ovelha. Ontem o irmão Josinaldo, ontem o irmão Josinaldo foi resgatado. Hoje o irmão Josinaldo está resgatando. Amanhã o nosso irmão que está conosco, aleluia, ele vai resgatar uma outra pessoa. Aleluia. E depois de amanhã a pessoa que ele resgatou vai resgatar uma outra pessoa. Você pode dar glória a Deus por isso? Pergunta para seu irmão, diga para ele: estamos no segundo semestre do ano de 2023. E quantas almas você já ganhou para Jesus? Aleluia. Quantas almas já se passaram mais de 160 dias? Mas eu te pergunto: quantas almas você tem ganhado para o Senhor? Aleluia. Quantas almas? Quantas almas? Glória a Deus. Aleluia. Quantas almas o Senhor ganhou para Jesus este ano? Santo Deus. Quantas almas o diácono irmão Fabrício ganhou para Jesus este ano? Eu sou crente e já basta. Não. Mas eu não vou ganhar não, porque eu ganho e depois ele vai embora e ele se perde. Ei, você não está ganhando por conta, você está ganhando por obra. A obra é feita e você já recebeu a recompensa. Aleluia. Você fez a obra, irmão, cantou o louvor e fulano lá aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus, uma pedra na coroa dela, um montão de pecados que foram perdoados, porque a Bíblia diz: por causa de uma alma que se arrepende, são perdoados montões de pecados sobre a vossa vida. Você está ganhando almas para Jesus. Cuidado, irmãos, aleluia, para a gente não ficar embelezado
pastor tem. O cuidado que este missionário tem de guardar, de zelar, de buscar, de se perder, de ligar, de chamar. Mas tem uma coisa, irmãos, muitas vezes não dá para nós buscar. Por que, pastor, não dá para nós irmos buscar? Por que nós não podemos sair do nosso lugar? Porque tem ovelha que quer se perder. E a gente busca 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se necessário. Mas chega um momento que o Senhor diz assim: tira a tua mão e deixa que é a minha. Glória a Deus. Você está entendendo? Aleluia. Eu vi esse jovem cantando aqui, Ravi, Javé. Ravi é pequeno, né? Eu vi ele louvando, a irmã estava cantando um hino aqui, e eu vi ele com o olho fechado, os lábios adorando Jesus. Glória a Eu Deus. olhei uma vez, olhei duas vezes, ele com os olhos fechados, assim, se balançava e cantava o louvor. Meu Deus do céu, parece que esse menino tem 30 anos de igreja. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque tem crente que tem 30 anos de igreja, não parece ser crente, não consegue fazer adoração subir mais. É uma ovelha perdida, Oh, glória. é um ocupador de banco, é uma pessoa que vem para a igreja para pegar poeira. Glória a Jesus. Liga para o seu irmão, Deus conta com você para ir resgatar as ovelhas. Seja pastor de ovelhas perdidas. Você pode ser pastor na sua rua, você pode ser pastor na sua casa, você pode ser pastor. Hoje, ali meu irmão Josinaldo está sendo pastor porque ele trouxe uma ovelha para cá. Pastor sem ovelha não é pastor, é itinerante, é evangelista, é pregador da palavra. Quando ele tiver um monte de pastor, mas não é, aleluia, pastor de ovelhas, irmãos. É pastor que vai de igreja, mas o Senhor está contando com você para resgatar aquela ovelha que se perdeu. Quem foi que faltou hoje no culto? Liga para ele. Aleluia. Chama ele, diz a ele: tu está fazendo falta, varão. Aleluia. Hoje a tua cadeira ficou lá, gente, eu costumo dizer, a tua cadeira está chorando. Tem um jovem, precisamos ser multiplicadores. Jovem ganha jovem. Você precisa multiplicar, você precisa ganhar aquele jovem, trazê-lo para a igreja. Obreiros, irmãos, nós temos que ser multiplicadores. Quantos obreiros nós fomos evangelizar na Avenida Beira Rio e nós encontramos, tem uma foto até hoje, um diácono da Assembleia de Deus, lá na cidade de Alhandra, morador de rua, desviado do evangelho. E quando nós chegamos lá, ele disse: não tira uma foto, não filma, não, por favor, porque eu prefiro que ninguém saiba onde eu estou. Nós fomos ao Mercado Central. Quando chegamos no Mercado Central, o jovem nos surpreendeu. O jovem disse assim: na próxima vez, ele perguntou: vocês têm Bíblia para doar? Eu digo: meu Deus do céu, não acredito. Aleluia, que eu estou ouvindo isso. Vocês têm Bíblias para doar? Então hoje é culto de missões. Sejamos pastor, investimos nisso, porque isso é o reino de Deus. Resgatar pessoas que estão no mal e trazer para o bem. Resgatar pessoas que estão. E o jovem disse: tem Bíblia aí? Não foi? Eu disse: nós não trouxemos. Ele disse: mas na próxima vez vocês tragam Bíblia, que eu quero deixar uma palavra para vocês. Morador de rua, morador da Cracolândia, desviado do evangelho, mas havia um fogo ardendo dentro dele para continuar com a palavra. Aleluia. E às vezes, irmã, nós estamos aqui dentro da igreja e não temos mais esse fogo. E diz: ah, pastor, mas é porque já faz 30 anos que eu sou crente. Irmão, é pelo contrário. Quanto mais se coloca lenha, mais o fogo aumenta. Quanto mais se coloca lenha, quanto mais se tira a cinza, mais o fogo melhora. Irmão, tem esse negócio não. Hoje, deixa eu dizer para você, Caleb disse: ei, a promessa foi feita, eu tinha 40, já fazem 45 anos e a promessa veio se cumprir agora. Mas eu estou como se eu tivesse com 40, eu tenho a mesma força, mesmo vigor para o cumprimento da promessa. Deixa eu profetizar na tua vida: Deus vai trazer vigor. Eu não sei se a promessa vai se cumprir hoje ou amanhã ou daqui a 40 anos, mas eu quero te dizer uma coisa: a promessa ainda está de pé, porque Deus vai te fazer resgatador de vidas, de alma, aconselhador de pessoas. Aleluia. Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Quantas vezes não estou me esfriando por causa do tempo? Não esfria ninguém não. É conversa sua. O que esfria o crente é deixar cinza, não colocar lenha, não colocar azeite na lamparina. É não trocar o pavio. Quanto tempo faz, irmão, que tu não prega? Quanto tempo faz que tu não canta?
dia falando disso, não foi? Ela chegou aqui e Deus ele mostrou a intimidade dela com Deus, que Deus tem com ela, e que estava ficando esquecida. Não foi assim? Você tinha dito que não queria mais, não foi assim? E Deus começou a acender, acender, acender. E por outra vez a irmã mandou uma mensagem para mim, missionária, agora há pouco, dizendo: o Senhor está me cobrando. Está ou não está? Por que o Senhor está cobrando? Porque Ele não abre mão de você. Aleluia. Não é porque o teu louvor é melhor do que o louvor da irmã, não é porque o louvor da irmã é melhor do que porque Deus não mede por isso. O Senhor está dizendo: é porque eu tenho um negócio contigo. Tem irmãs que estão no conjunto que por muito tempo não sentia mais aquele calor do Espírito Santo, e o Senhor dizendo: eu tenho um negócio contigo, eu tenho um resgate contigo, eu tenho vida contigo, eu quero novamente te ver falando línguas com o céu, eu quero novamente te ver profetizando, eu quero novamente te ver andando na minha presença, eu quero ver novamente tu marchando na terra, cortando o laço do inimigo, profetizando, olhando os olhos de alguém, aleluia, deixando de lado, deixa eu dizer, deixando de lado aquele que já está cuidado, aquele que já está, irmão, aleluia. Estamos vivendo um tempo de crente cheio de mimimi, cheio de negócio dentro da igreja. A gente precisa estar cuidando mais dos crentes que estão dentro da igreja do que aqueles que estão fora. É perda de tempo. A palavra aqui dentro tem que ser cajado, aleluia, água limpa, aleluia, para que os crentes possam se sentir firmes, e a gente precisa buscar quem está lá fora, aleluia. Glória. Eu não vou lá para a igreja porque o pastor passou e me deu a paz do Senhor, porque a irmã chegou e não veio me abraçar. Ah, porque eu não recebi a oportunidade de hoje. E foi. Vai cuidar de ovelha no deserto. Vai lá. Não pode piscar o olho não. Tem que ficar olhando, 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 olhando. O irmão mandou uma mensagem para mim. Meu irmão chega para o pastor, talvez você já tenha visto. Acredito que sim. E o irmão vai para a igreja e fica olhando os irmãos e vê muita coisa errada. E ele diz: vou embora daqui, está tudo errado, não consigo, está muito errado o negócio aqui. É criança falando, é irmão andando no meio da igreja, é obreiro servindo água, casa de Deus. Ele começa a achar defeitos, é as irmãs. Ele disse: eu vou conversar com o pastor e quero sair. Pastor, deixa-me ir embora. Pastor disse: por que você vai embora? Disse: porque aqui não é uma bagunça, tem muita coisa errada, Deus não está. Disse: não. Disse: vem cá, pega um copo com água ali, enche bem. E ele enche bem o copo com água. Dê 7 voltas na igreja, sem derramar uma gota. Você der 7 voltas na igreja sem derramar nenhuma gota, está liberado, pode ser embora. Aleluia. Aí ele vai dar 7 voltas, não derrama nenhuma gota. E agora? Se irmão, você ouviu alguma irmã conversando? Disse: não. Você ouviu alguma criança correndo? Não. Você viu o jovem no celular? Não. Você viu o erro no versículo que o pastor deu, que não era naquele versículo? Não. Sabe por que você não viu? Porque você estava olhando para o copo de água. A sua atenção estava voltada para o copo de água. Tem gente que Deus está dizendo assim: eis que eu estou à porta e Bate. se alguém ouvir a minha voz, Aleluia. eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer para você, como um culto de missões, o Senhor ele está indo te resgatar nesta hora para aquela grande obra que o Senhor confiou em tuas mãos. Aleluia. O Senhor está deixando de lado, às vezes, pessoas que têm uma perfeição maior, que têm uma instrução maior, e está indo buscar você, que se acha pequeno e que não tem essa instrução. Eu quero orar com você nesta noite, dizendo que há uma obra missionária de Deus na tua vida. Amém, meus irmãos? Fique de pé, por favor. Aqui